paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro vinho, o melhor vinho, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Irmãos, é natural desejarmos receber bem os amigos e a nossa família em nossas casas e poder promover a eles momentos bons. É natural desejarmos receber em nossas casas os nossos amigos para servir um almoço, de repente fazer um churrasco. Mas nem sempre nós podemos fazer isso. Não é todo final de semana que nós podemos fazer isso. Imagine você convidar alguém para ir para a sua casa, para um churrasco e de repente, durante 20 minutos, acaba-se a carne. Seria constrangedor. Talvez nós não podemos servir bem aqueles amigos que recebemos em casa. Vamos supor que seja um momento em que você está sem dinheiro. Vamos supor que você perceba que não vai dar para sair e comprar mais. O texto que nós lemos de João, capítulo 2, diz que o vinho da festa de casamento acabou. Pense comigo, irmãos, o que poderia acontecer se Jesus não estivesse sido convidado para este casamento. O vinho aqui em questão, irmãos, simboliza alegria. Faltar vinho na festa, com certeza, seria para os noivos um grande motivo para eles ficarem tristes e até mesmo envergonhados. Neste momento, irmãos, em falar de vinho, eu quero deixar aqui um tema, deixar nessa noite um tema. O tema dessa noite, dessa mensagem, eu quero colocar assim: o melhor vinho está por vir. No versículo 1 e 2 está escrito que houve uma festa de casamento na região de Caná da Galiléia. Jesus, a sua mãe e os seus discípulos foram convidados a estarem lá. E posso dizer, irmãos, sem sombra de dúvida, que esse casal já começou muito bem, porque eles chamaram Jesus para entrar no seu casamento. Isso é o que nós devemos fazer sempre, irmãos. Convidar Jesus para o nosso casamento, convidar Jesus para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Assim, irmãos, fazendo isso, seremos inteligentes. Esse casal começou bem. Ele convidou Jesus para estar na sua festa. Eles convidaram Jesus para estar em seu casamento. Estar nessa festa para Jesus, irmãos, era uma questão de propósitos. Existiam razões, existiam motivos. Era um plano de Deus estar ali. E quais seriam os propósitos de Jesus para estar ali? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira razão de Jesus estar ali é que festa é um lugar de alegria. Principalmente uma festa de casamento.
Jesus estava ali porque queria participar da alegria dos noivos. Jesus estava ali porque queria participar da alegria dos pais em ver os seus filhos se casando. Em segundo lugar, Jesus estava ali porque nas festas nós encontramos, conhecemos e temos a oportunidade de fazermos novos amigos. Festa, principalmente, de casamento. É lugar de comunhão. Então eu digo, irmãos, que o segundo lugar, Jesus estava nessa festa porque Jesus gosta de comunhão. Se tem alguém que amava, que ama estar no meio de pessoas, esse alguém é Jesus. E detalhe, se tiver 2 ou 3 pessoas, ali o Senhor se faz presente. A Bíblia nos fala que ali ele estava presente, nessa festa. Jesus ama pessoas. Jesus ama estar em comunhão com os irmãos. Em terceiro lugar, Jesus estava ali naquela festa, irmãos, para revelar a sua glória, promovendo provisão naquela festa. Os casamentos naquela época, eles eram realizados, irmãos, durante uma semana. Se para hoje fazer uma festa de 4 horas já é difícil, pensa comigo, irmãos, uma semana de festa. Não podia faltar ali, irmãos, comida, bebida, de jeito nenhum. Não podia. O texto nos mostra no versículo 3, que a mãe de Jesus chega até ele e fala, ó, acabou o vinho deles. O texto nos mostra, irmãos, mãe de Maria, a nossa irmã Maria, se preocupando com aqueles noivos. Eu vejo Maria aqui nos ensinando a se preocupar com o próximo. Sabe por que ela fez isso? Porque ela sabia quem era Jesus. Então ela chega até Jesus e ela fala para Jesus, olha, acabou o vinho deles. Mas a resposta de Jesus foi, mulher, não é chegada a minha hora. O que eu aprendo aqui com isso, irmãos? Que a provisão de Jesus, ela tem dia e hora para acontecer. Há momento na vida da gente que nós oramos e clamamos pelo já, pelo imediato. Mas nós precisamos entender que há momentos que Deus vai falar para a gente assim, ó, espera, não é agora. Não chegou a minha hora de agir. Quando Jesus fala, não é chegada a minha hora, ele era filho de Maria. Mas nessa situação, ele estava ali como Deus. E Deus muitas das vezes fala, ó, não é chegada a minha hora. Espera um pouquinho. Mas a nossa irmã Maria, no versículo 5, ela diz assim, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. O que quer dizer, diante de um problema, nós devemos ficar atentos, com os nossos olhos fixos em Jesus. E quando ele nos der a direção, façam tudo o que ele mandar. Ainda que ele diga algo que pareça absurdo aos olhos humanos. Ainda que de repente, meu Deus está falando para fazer isso. Se Deus está falando isso, façam tudo o que ele mandar. Irmãos, o ambiente para Jesus agora está preparado. Lugar de festa, lugar de alegria, lugar de comunhão. Jesus vê agora uma situação onde aqueles noivos estavam precisando dele. Os noivos precisavam agora, irmãos, literalmente, de um milagre. Ou então eles poderiam passar vergonha, não ter vinho para servir os convidados em uma festa de casamento. Seria motivo de vergonha. Acredito que Jesus, em sintonia com o Pai Celestial, neste momento ele percebe que chegou a hora de agir. No versículo 6, Jesus observa algumas talhas vazias, uma espécie de barris, irmãos, que cabiam em média de 80 a 120 litros de água. Jesus, observando essas talhas, ele dá uma ordem aos servos: encham as talhas com água. Os servos, irmãos, quando recebeu a direção de Jesus, eles simplesmente obedeceram, sem questionar. E aqui está um grande segredo: obedecer sem questionar quando Deus nos der uma direção. Obedeceram sem questionar. No versículo 8 diz, mais uma vez, uma ordem: peguem agora um pouco desta água que agora está nas talhas e levem ao encarregado da festa. Nós, como servos, devemos apenas obedecer. Jesus sabia o que estava fazendo.
a provisão para os noivos. O primeiro milagre de Jesus, relatado nas Escrituras, estava perto de acontecer. O texto nos mostra, no versículo 8, que Jesus dá uma ordem aos servos, e eles fazem exatamente o que Jesus havia mandado. O mestre Sala agora, ele bebe aquele vinho, e ele, como especialista, ele prova daquele vinho. E detalhe, irmãos, ele estava provando da provisão de Deus. E a Bíblia nos fala que ele não sabia. Ele estava provando do milagre. Os servos sabiam. E aqui é um grande segredo nisso. Os servos nos bastidores sabiam que aquilo era um milagre. Há momentos que na igreja nós estamos chorando, porque sabemos que o milagre está acontecendo nas nossas vidas. E há pessoas muitas das vezes falam: meu irmão, o que você tem? Você está aqui, o que está acontecendo? Não, eu estou sim chorando simplesmente porque eu tenho percebido que o que eu estou vivendo é milagre. Há momentos que pessoas não observam o milagre, não sabem que aquilo é provisão, mas o servo sabe. Aleluia. Eu faço aqui uma pergunta, irmãos: em que momento a água se transforma em vinho? Em que momento esse primeiro milagre de Jesus aconteceu? O primeiro milagre de Jesus acontece no versículo 8, que diz assim: então Jesus disse aos servos: agora tire um pouco desta água das talhas e levem um carregado da festa. E eles assim fizeram. Essa frase, e eles assim fizeram, é o momento do milagre. Aleluia. Este foi o momento em que ocorreu a transformação do vinho, da água em vinho. O primeiro milagre de Jesus ocorreu